Olá, eu sou Betisa Ratano, terapeuta integrativa de pessoas e de animais, e eu vim aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre um tema que eu já recebi perguntas algumas vezes e das outras vezes eu não tinha respondido, porque eu não gosto muito de querer dar opiniões e respostas superficiais para questões profundas, né? Mas eu acho que a gente pode considerar algumas coisas. Vim aqui com a Cacauzita, né? Então esse é um cacau com a B, para que a gente possa permear alguns espaços delicados, mas com muita amorosidade. Essa é a minha intenção, que a gente possa levantar questionamentos e fazer considerações de coisas que são muito profundas e delicadas para nós, mas dessa forma, de uma forma amorosa. Então, aqui não tem julgamento, tem colocações, né? E eu acho que a partir das colocações e das perguntas nós podemos ir ressignificando e transformando as nossas interações, né? Conosco mesmo, com os nossos animais, com tudo aquilo que nos cerca. Então, a pergunta que tinham me feito é: o meu animal é meu filho, sim ou não? Essa foi de forma objetiva. Então, se nessa questão de chamar os nossos animais, né, de dizer eu sou a sua mamãe, este animal é o meu filho, de ter este vínculo, esse chamamento. E ao longo da nossa conversa, eu gostaria que ficasse muito claro, assim, não é sobre o chamamento, não é sobre isso, não é sobre simplesmente dizer eu sou a mamãe, né? Eu sou sua mamãe, você é meu filho. Não é sobre isso. Como eu disse, é mais profundo que isso, né? Bom, eu vou começar dizendo da minha experiência e como que foi que eu consegui mudar, virar essa chave, ressignificar um pouco, né? Como que esse processo foi para mim. Eu tenho 7 animais, né? 6 estão comigo e um já fez a partida. E sempre, desde sempre, eu dizia, chamava eles, né? De meu bebê, eu sou a mamãe. E eu lembro que até quando a comunicação, né, animal entrou na minha vida, eu ainda não fazia, mas quando outras pessoas faziam, né, eu ainda não tinha virado comunicadora animal. Mas eu lembro que com 4 cachorros era super tranquilo, assim, eu dizia, me referia, né, me colocava como mãe, colocava eles como meus filhos. E isso foi indo, apesar de que eles nunca se referiam a mim como mãe deles, mas eu continuava. E eu lembro que numa comunicação, na primeira comunicação, aí eu já era comunicadora, que eu fui fazer com a minha gata, a Lua, eu coloquei para ela, né, porque a Lua, quando chegou para mim, ela gostava muito de dar voltinhas, né, chegou com este hábito. E num dia eu disse para ela que eu não queria que ela fizesse isso, porque eu me preocupava, enfim, várias coisas, mas eu disse para ela, olha, eu sou sua mãe, eu tenho essa preocupação. E eu lembro que ela parou a comunicação naquele momento e ela disse para mim assim: olha, vamos deixar claro uma coisa. Você não é a minha mãe, você não é a mãe de nenhum dos outros aqui. Nós
a gente, os animais, não vemos, a gente não enxerga você assim. E então vamos alinhar os lugares para que a gente possa conversar desta forma. Eu sempre tive uma relação com meus animais muito horizontal, sabe? Então, assim, de amizade mesmo. Por isso que eu enfatizo, não é sobre o chamamento, é sobre a relação que você nutre. Porque para mim, eu nunca me coloquei como essa verticalidade, como eu é que sei, sabe? Sempre foi uma relação horizontal, então sempre foi uma relação de amizade. E quando ela disse, nós somos amigos, você é a nossa amiga e nós somos amigos. Isso, na verdade, foi nenhuma surpresa para mim, porque realmente são meus amigos, né? Hoje eu me refiro a eles como meus amigos. Quando a gente se comunica, é essa relação de amizade. Mas, assim, foi a primeira vez que eu tinha parado para pensar sobre isso, né? Porque até então, meus filhos, e até naquela comunicação, não é que eu queria dizer para ela de um lugar, né, de tipo superioridade, de não, você não vai sair. Não, é porque realmente eu tinha uma preocupação e eu estava expressando para ela o quanto aquelas voltas e aquelas saidinhas dela me preocupavam. Foi a primeira vez que isso foi colocado assim, dessa forma. Nós somos amigos, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, é um pouco dessa questão. Qual é o lugar, qual é a posição que o seu animal hoje ele ocupa na sua vida? Essa acho que é uma consideração, um questionamento importante para se fazer. Se a gente for pensar, nós temos a constelação familiar, né, do Bert Helling, e nós temos a constelação multiespécie, né, da família multiespécie. Então, se nós formos considerar, focando mais, né, nos cachorros, os animais que estão conosco, eles têm a ancestralidade desses animais, desses cães, são os lobos. Os lobos viviam em florestas, né? Tem toda uma ancestralidade por trás desses animais que estão aqui vivendo conosco. Então, assim, tem toda uma linha ancestral. A partir do momento que eu pego este animal e eu coloco ele, eu tiro ele num sistema dele, da família multiespécie, que ele pertence, com a ancestralidade que ele tem, e coloco ele para ocupar um espaço na minha constelação, eu estou causando um desequilíbrio no sistema, tá? Eu não sou especialista nisso, tem pessoas que trabalham com constelação de família multiespécie, mas eu já atendi alguns animais que estavam com essa inversão, que estavam com esse desequilíbrio, né, a nível de familiar, que estavam ocupando este lugar que não pertencia a um animal. Quando eu digo qual é o lugar que um animal ocupa, o lugar que um animal ocupa é um lugar de companhia, né? Porque nós temos o nosso sistema humano e eles têm o sistema deles, animal, com a ancestralidade deles e nós com a nossa ancestralidade. Então, quando este animal, por alguma questão nossa, de alguma carência, algum vazio, e olha, os animais, eles são mestres em perceber isso. Se eu tiver alguma questão mal resolvida em relação a questões familiares, a vazios existenciais, a relações cortadas, né, problemáticas, este animal
como um mecanismo de compensatório por conta do grande amor que eles nutrem por nós, ele vai tentar ocupar este lugar. Esta é a inversão que eu estou falando. Quando ele sair do sistema que ele pertence e vier para tentar ocupar um local no meu sistema, os desequilíbrios vão acontecer. O animal vai começar a demonstrar desequilíbrios como ansiedade, como várias repercussões, voltando um pouco para falar de natureza. Se esses animais têm uma ancestralidade de lobo e os lobos viviam, né, na floresta, então essa é a essência desse animal, essa é a natureza desse animal. Hoje eles estão nesta conformação de estarem vivendo com nós dentro de casas, dentro de apartamentos, mas eles têm uma essência, eles têm uma natureza. Quando eu pego um animal que tem uma ancestralidade de lobo, de viver na natureza, deste contato com a natureza, e eu coloco este animal num papel de bebê, criança, né, humana, porque é isso que vem acontecendo muito, que eu venho observando nos questionamentos que me são feitos, nas comunicações também tem aparecido. Muitos animais estão adoecendo porque estão entrando em lugares que não pertencem a eles, em lugares que são carências e questões nossas, mal resolvidas, e eles, por amor, tentam ocupar. E aí acontecem os desequilíbrios, e aí acontecem os adoecimentos. Então, quando eu pego um animal que tem uma essência da natureza, uma ancestralidade da natureza selvagem, eu vou dar o exemplo que eu vi essa semana, tá? Então, eu vi um casal, eu presenciei 3 casais diferentes, assim, mas na mesma tarde e no mesmo local, que estavam com... me marcou muito, porque era um casal de jovens e eles estavam com um carrinho de bebê. Dentro deste carrinho de bebê, a moça fazia esse movimento, sabe quando o bebê chora e você vai para frente, para trás, para frente, para trás, tentando acalmar o bebê? E eu olhando, eu vinha vindo, né, e ela tava de costas, me parecia um bebê. Quando eu fui de frente, eu vi que na verdade era um animal que estava naquele carrinho. E esse animal, ele estava vestido com uma roupinha do Woody, daquele desenho animado Toy Story, e dentro de um carrinho de bebê, com esse casal balançando, né, fazendo esse movimento de ninar o animal. E eu percebi naquele momento que o animal estava completamente desconfortável, porque ele estava com aquela roupa do Woody que vinha até aqui, assim, e me parecia que ele queria descer do carrinho e desconfortável com a roupa. Então ele estava agitado, e a moça, acho que numa forma de tentar acalmar o animal, ela fazia esse movimento, né, de ninar. E vejam, mais uma vez, não tem julgamento, tá? Ninguém tá julgando ninguém aqui. Quando eu pego um animal que tem essa natureza, que tem essa essência, e eu coloco ele num carrinho de bebê, vestido com uma roupinha, eu levo este animal para a creche e deixo este animal 8 horas na creche, coloco uma bolsinha nas costas dele, visto esse animal com uma roupinha, pinto as unhas, né, deste animal. O que é que eu tô fazendo? Eu acho que uma pergunta que eu tenho me feito muito, assim, nos últimos tempos é: por que nós precisamos humanizar os animais
para amá-los? Por quê? Esse é um questionamento que eu gostaria de deixar aqui. Porque, como eu disse, aqui não tem julgamento, aqui não tem respostas prontas para questões profundas, tá? Mas isso eu considero esse questionamento importante. Por que que nós precisamos humanizar os animais para estarmos mais perto ou amarmos eles? Por quê? Por que essa necessidade da humanização, de tornar o meu animal um bebê, uma criança? Será que isso não está indicando uma carência que eu tenho, um vazio que eu tenho, alguma questão interna que é minha, que não está resolvida, que não está sendo olhada, que não está sendo cuidada, e eu estou tentando resolver, delegando esta minha falta interna em outro ser? São questionamentos. Não vejo que tenham respostas prontas, porque isso é uma possibilidade de muitas coisas. Mas eu acho importante a gente se perguntar por quê, né? Por que que isso tá acontecendo? E assim, mais uma vez, igual eu falei no começo, a questão não é sobre falar com meu animal, mamãe, filho, porque isso é um chamamento. Então veja, os animais, eles não respondem a chamamentos, a comunicação com os animais não é por esta via, é intencional. Então, por exemplo, se às vezes eu chamo, às vezes eu falo, vem cá com a mamãe, às vezes eu falo, é normal, mas eles, a minha intenção, eu sei, no meu sistema, dentro de mim, eu sei qual é exatamente o lugar que este animal ocupa, que não é de filho, né? Eu tenho um filho humano, é de um animal que é de companhia, é de um animal que está compartilhando a vida, né, comigo, mas ele dentro do sistema dele, eu dentro do meu sistema. E que nesta jornada nós trocamos saberes. Por isso que eu falo da relação que ela é horizontal, porque eu considero que sim, eu tenho muitas coisas para trocar, para acrescentar na jornada dele, e ele tem muitas coisas para me ensinar, para trocar. Então, nessa relação, é uma relação mútua, de trocas, né, onde ambos estamos crescendo, nos desenvolvendo. Os animais, assim como nós, estão aqui aprendendo, se desenvolvendo, né? Eles também têm as questões deles para poder lidar com elas. Então, dentro de mim, esta é a relação, né, que está resolvida. E quando eu tenho algo que eu vejo que são questões internas, que não estão bem resolvidas, que estão repercutindo, sabe? Porque tudo que tá aqui internamente, que não é visto, que não é olhado, que não é acolhido, de alguma forma vai se expressar no seu físico, nas suas emoções, de alguma forma. E quem está perto, seja seus animais, ou seja as nossas crianças, ou seja os nossos companheiros, as nossas amizades, isso vai atravessar. Porque essas são as relações, para que a gente possa ver o espelhamento, né? O mecanismo do espelhamento é isso, você tá vendo, você está se vendo, e através disso é que nós vamos fazendo
os nossos trabalhos, né? Os nossos trabalhos de modificação interna. Eu queria considerar isso, assim, que a gente possa ter essa franqueza, essa honestidade, sabe, com a gente, de olhar para o nosso interior e ver as questões que não estão bem resolvidas, que todos nós temos, mas que a gente possa se responsabilizar pelos nossos sentimentos, pelas nossas questões, e que a gente possa buscar ajuda, buscar auxílio, sabe? Buscar uma terapia, algo, buscar um auxílio. Todos nós precisamos, né? Para que a gente não delegue para o outro um fardo, um peso, uma atribuição que não compete a ele, que compete a nós. Olhar, ressignificar, desconstruir, trabalhar dentro de nós. Então, o que eu queria trazer hoje era isso, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar por aqui. E eu espero que tenha ajudado a expandir um pouquinho. A minha intenção não era dar respostas, não era levantar questionamentos. Eu acredito nisso hoje, que é através da observação e dos questionamentos que nós vamos levantando, das desconstruções e construções que vamos fazendo, é que vamos nos modificando, né? Conosco, a nossa relação conosco mesmo e com o meio que nos cerca, com os nossos animais. E dessa forma a gente vai amadurecendo, né? E eu acho que vivendo, construindo uma relação mais amorosa com a gente mesmo, com os animais, com tudo. Então é isso. Muito obrigada.